Olá pessoal, meu nome é Gabriel. Eu e Roger vamos apresentar aqui, somos estagiários e vamos apresentar aqui o conteúdo de radicais. Então vamos adentrar nesse conteúdo. Radicais é o seguinte: raiz enésima de um número real. Vamos definir aqui o que é a raiz enésima de um número real. Consideremos um número real A e um número natural N, com N maior do que 1. Número natural N, né, são 0, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente. Na raiz enésima, a gente vai definir que esse N deve ser maior do que 1, certo? A raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão. Aqui essa expressão. Desculpa. Raiz enésima de A, né? Esse N aqui é o índice, a gente chama ele de índice. E esse carinha que está aqui dentro do radical é o radicando, certo? E claro, né, a gente vai ter que ir na definição, esse N deve ser maior do que 1, e esse radicando, né, que é o número A, é um número real, certo? Então, para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casos. Quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Acompanhe-os a seguir. Então, primeiro caso, quando o índice é par. Então, quando o índice é par, podemos dizer que quando o número real A é positivo, né, esse A aqui, o radicando, é maior do que zero, e N é um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a A, certo? Essa é a definição. Vai existir, né, um B pertencente aos reais, que elevado ao índice vai ser igual ao radicando. É isso que se está dizendo. Quando o número real A é negativo, o A é menor do que zero, o radicando é menor do que zero, e N é um número natural par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A não é definida no conjunto dos números reais. É importante a gente frisar isso. Então, se você tem aí um índice par, e a raiz negativa, né, o radicando aqui negativo, não é definida no conjunto dos números reais. Né? Claro, se vocês estiverem no terceiro ano, vocês verão aí os números complexos, certo? Mas aqui o nosso objetivo de estudo é os números reais, então não precisa se preocupar. Então, quando nós temos aí uma raiz de um radicando negativo e o índice for par, a gente não vai ter como resolver, né? Então, observe o seguinte, ó, raiz de 49 é igual a 7, né? Pois 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é igual a 49. Né? Ou seja, só aplicando a definição, existe um número um real que é elevado ao índice, que no caso aqui o índice 2, é igual a 49. Que número elevado a 2, né, elevado ao quadrado, é igual a 49? 7, né? Então, a raiz quadrada, ó, próximo exemplo. A raiz quadrada de 27,04 é igual a 5,2, pois 5,2 ao quadrado, né? 5,2 vezes 5,2, que é 27,04, ok? Raiz sexta de 729 é igual a 3, né? Pois 3 elevado a 6 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes, né? Perceba, repete 6 vezes, né? Por isso que é importante também vocês já terem a ideia de potenciação, né? Isso aqui é igual a 729, certo? Que é o nosso radicando aqui. A raiz oitava de 256 é 2, né? Pois 2 elevado ao cubo, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 8 vezes, que é 256, ok? Já vimos que não se define a raiz quadrada de um número real negativo, pois ao elevarmos um número real ao quadrado, não obteremos um número real negativo. Ok?
Esse fato se estende quando temos a raiz quarta, ou a raiz sexta, ou a raiz oitava, e assim por diante, de um número real negativo, ok? Então, se a gente tem um número, a raiz de índice ímpar, né? Se o radicando for negativo, desculpa, a raiz de índice par e o radicando for negativo, não vai ter como a gente resolver, certo? Observe, né? 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Não existe um número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Né? É impossível. Dizemos então que a raiz de menos 4 não se define nos reais. Né? Veja os exemplos. Né? Raiz oitava de menos 256 né? Não se define nos reais. Né? Não existe um número, né? Não existe um b que elevado a 8 vai dar menos 256. Certo? Raiz 4 de menos 81 não se define nos reais. Raiz sexta de menos 1 não se define nos reais, certo? É importante notar a diferença entre as expressões. Aqui uma observação, né? É importante notar a diferença entre as expressões de raiz menos 9, né? A raiz quadrada. Aqui, perceba que o menos está fora, né? E raiz quadrada de menos 9. Né? A raiz menos a raiz de 9, né? Menos a raiz quadrada de 9, é o oposto da raiz de 9, né? Da raiz quadrada de 9. Logo, menos a raiz quadrada de 9 é igual a menos o 3. Então, tome cuidado para não confundir. Né? E essa aqui, ó, raiz quadrada de menos 9, a gente já viu que não se define no conjunto dos reais. Né? A gente já viu que uma raiz desse tipo não tem como a gente definir. Agora vamos para o segundo caso. Né? O índice n é ímpar. Podemos dizer aqui, ó, dado o número real A e um número natural ímpar n, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a n é igual a mesma coisa, certo? O legal que da raiz de índice ímpar é que agora a gente pode fazer e não vai ter nenhum problema, né? Qualquer número real a gente vai ter uma raiz de índice ímpar. Então, observe que nesse caso o radicando pode ser positivo ou negativo, né? Veja alguns exemplos, né? A raiz cúbica de 8 é 2, né? Pois 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. E a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, né? Pela mesma justificativa, né? E a raiz quinta é de 3.125 é igual a 5, pois 5 elevado a 5 é 3.125. E também, né, a raiz quinta de menos 3.125 é menos 5, pois menos 5 elevado a 5 é menos 3.125. Ok? A gente define também o seguinte, observação. Sendo n número natural maior ou igual a zero, né, o índice, define-se que a raiz enésima de zero é igual a zero. Então, se a gente tem a raiz enésima de zero, a gente vai ter que é sempre zero, certo? Não importa o índice. Claro, a gente já definiu que esse índice aqui pertence aos naturais é maior do que 1, certo? Fica como exercício vocês fazerem, né, para treinar essas propriedades, não propriedades, mas essa definição, né? Na página 37 tem 5 questões. Agora o Ronald vai continuar falando sobre as propriedades do radical. Bem, pessoal, meu nome é Ronald, eu sou estagiário da Escola Clara Alves e eu vou falar aqui um pouco para vocês sobre propriedades do radical. Toda expressão matemática que tenha forma a raiz de n a como a pertencente aos reais positivos, quando a gente tem o R e esse símbolo de mais significa reais positivos, e n pertencente aos naturais e n maior do que 1, recebe o nome de radical aritmético. Em todo radical, podemos destacar o n é o índice, e o que está dentro da raiz é o radicando, certo? Aí como é que a gente lê? Como é que a gente lê a raiz? A gente lê da seguinte forma. Quando o índice não aparece, como a gente pode observar aqui do lado, na página 38 do livro, vocês podem estar acompanhando, certo?
Então, ó, a raiz, quando o n não aparece é porque é 2. Então, a gente lê raiz quadrada de 5. Aí, quando o n é igual a 3, aí a gente lê da seguinte maneira, raiz cúbica de 10. E a gente também pode ter o radicando, né, uma fração. Então, a gente lê aqui, ó, o n é 4, então vai ser raiz quarta de 2 terços. Assim, no radical raiz quadrada de 5, o índice é 2 e o radicando é 5. Então, quando o n não aparece é porque é 2. E no radical raiz cúbica de 10, o n é 3, né? O índice é 3 e o radicando é 10. Vamos às propriedades. Os radicais aritméticos apresentam propriedades importantes não só para o estudo dos radicais, como também para estudos futuros de outros temas de matemática. Conheça a seguir estas propriedades. Então, vamos à primeira propriedade. Então, vai ser a raiz de n de a elevado a n. Vai ser igual a A, com A pertencente aos reais positivos. Quando tem esse símbolo do R e o mais, significa que é os reais positivos, incluindo o zero, certo? E n pertence aos naturais e n maior do que 1. Então, pessoal, quando o índice ele for igual ao expoente do radicando, a nossa resposta vai ser o próprio radicando, no caso aqui o A, certo? Vamos a um exemplo para a gente entender melhor. Considere as expressões abaixo. A gente tem a raiz quinta de 32. O índice é 5 e o radicando é 32. Esse resultado vai ser igual a 2, pois 32 é igual a 2 elevado a 5. Se a gente fatorar o 32, a gente vai obter 2 elevado a 5. Então, isso quer dizer que a raiz quinta de 32 vai ser igual à raiz quinta de 2 elevado a 5. Como a gente pode observar, o índice, que é 5, ele é igual ao expoente do 2. E isso quer dizer que a resposta vai ser 2. Ou seja, sempre quando o índice for igual ao expoente, né, do radicando, a resposta vai ser o próprio número, que é 2 aqui no caso, certo? Quando a gente tem aqui, ó, a raiz quarta de 81 é igual a 3. Se a gente fatorar o 81, a gente vai chegar que é 3 elevado a 4. Então, a gente vai dizer que a raiz quarta de 81 é igual à raiz quarta de 3 elevado a 4. Ou seja, o índice está sendo igual ao expoente, né, do 3. Logo, a resposta vai ser 3. Dessa forma, temos a raiz quadrada de 7 ao quadrado, como vocês podem observar. O índice está sendo igual ao expoente do 7. Então, a resposta vai ser o próprio número que está aqui dentro, 7. Certo? O outro exemplo, raiz cúbica de 10 elevado ao cubo. A resposta é 10. O índice 3 está sendo igual ao expoente do 10. Então, a resposta é 10. Aqui do lado, a gente tem a raiz quinta de x mais 3 elevado a 5. O 5, o índice, está sendo igual ao expoente do x mais 3. Logo, a resposta vai ser o x mais 3, com o x mais 3 maior ou igual a zero. A segunda propriedade vai ser quando a gente tem a raiz enésima de A elevado a M. Vai ser igual a raiz enésima de N dividido por P, vai ser igual a A elevado a M dividido por P, com A pertencente aos reais positivos, incluindo o zero, NMP pertencente aos naturais, N maior do que 1, e P diferente de zero. E P é divisor comum de M e N. Ou seja, pessoal, eu posso dividir o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número. Aí, quando isso for possível, eu posso estar realizando essa operação, certo? Então, considere as expressões. A raiz oitava de 10 elevado a 8 e a raiz quadrada de 10 elevado a 2. Usando a primeira propriedade,
obtemos? Ó, a gente tem aí, ó, na página 39 do livro, a gente tem a raiz oitava de 10 elevado a 8, que é igual a 10, como a gente viu lá na primeira propriedade. O índice está sendo igual ao expoente, então vai ser igual a 10. E a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado, que é 10 também. Comparando, a gente tem, né, que a raiz oitava de 10 elevado a 8 é igual à raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Veja o que fizemos. A raiz oitava de 10 elevado a 8, a gente pode dividir por 4. Ó, se a gente pegar o índice 8, a gente vai dividir por 4, e o expoente de 10 a gente também vai dividir por 4. Então, quando isso for possível dividir os dois pelo mesmo número, a gente pode estar realizando essa operação. Então, 8 dividido para 4 é 2, aí a gente fica com a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Essa propriedade nos auxilia na simplificação de um radical do tipo a raiz enésima de a elevado a n, quando existe um divisor comum, diferente de um, dos números n e m. Veja alguns exemplos de simplificação. A gente tem a raiz sexta de 10 elevado a 4. Então, o que acontece? Se a gente observar, dá para a gente dividir ambos por 2. Ó. O 6 a gente pode dividir por 2 e o 4 a gente também pode dividir por 2. Então, o que acontece? A gente vai ficar com a raiz cúbica de 10 elevado a 2. O outro exemplo, a gente tem a raiz, né, de 20 de 2 elevado a 5. Ó, o índice é 20 e o expoente é 5. Então, ambos dá para dividir por 5. Então, a gente vai dividir o 20 por 5 e o expoente 5 por 5 também. Realizando a operação, a gente vai ter a raiz quarta de 2. Quando a gente divide 20 por 5 dá 4, e quando a gente divide 5 por 5 dá 1. Então, quando o 1 não aparece aqui no expoente, fica subentendido que é 1, tá certo? Quando o expoente não aparece. Então, a gente tem no outro exemplo a raiz de 12, né, no índice 12, de 64. Então, vai ser igual a raiz de 12 de 2 elevado a 6. A gente vai pegar o 64 e vai simplificar, certo? Na verdade, a gente vai fatorar, tá bom? E a gente vai obter 2 elevado a 6. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir o índice e o expoente por 6. Aí a gente vai obter a raiz quadrada, né, ó, de 2 elevado a 1, que é igual a raiz quadrada de 2. Aí a gente tem aqui, ó, a raiz de 25 de x que multiplica y elevado a 10. Então, o 25 e o 10 é divisível por 5. Então, a gente pode dividir ambos por 5. Então, vai ficar 25 dividido por 5 e 10 dividido por 5. E a gente vai chegar à raiz quinta de x, que multiplica y, elevado ao quadrado. A terceira propriedade vai ser um radical duplo, como a gente pode observar aí. Ó. A gente tem a raiz de m, a raiz de n, né, e o a como radical. O que é que a gente vai fazer para transformar em um só radical? A gente vai multiplicar os índices, como a gente pode observar. Vai ficar a raiz de m vezes n, tá certo? Com a pertencente aos reais positivos, incluindo zero, mn pertence aos naturais, m maior do que 1 e n maior do que 1. Observe as expressões, a gente tem a raiz cúbica, a raiz quadrada de 64. Então, quando o 2 não aparece, certo? Fica subentendido que é um 2 ali, a raiz quadrada. Então, a gente vai multiplicar, para transformar em um só radical, 3 vezes 2. Vai dar a raiz sexta de 64. Calculando, a gente vai ter... a gente pode calcular também da seguinte maneira. A gente pode realizar a raiz quadrada de 64, como a gente pode ver aqui, ó, vai dar 8, então vai ficar a raiz cúbica de 8, que vai ser igual a 2.
E a gente pode fazer de outra maneira também, né? Que é a raiz sexta de 64, que é 2. Quando a gente fatorar o 64, a gente vai observar que é 2 elevado a 6. Então, o índice está sendo igual ao expoente, né? Então, a resposta vai ser 2. Então, comparando, temos que a raiz cúbica da raiz quadrada de 64 é igual à raiz sexta de 64. Veja o que fizemos, né? A gente multiplicou para transformar em sol radical e chegou que realmente é a raiz sexta de 64. Assim, vamos aqui a um exemplo. A gente tem a raiz quinta, né, da raiz cúbica de 2. O que é que a gente vai fazer para transformar em um sol radical? A gente vai multiplicar os índices, ou seja, 3 e 5. 3 vezes 5 vezes 3 dá 15. Então, a gente tem a raiz 15 de 2. Aqui a gente tem a raiz quadrada da raiz quadrada de 10. Quando o índice não aparece é porque é 2. Então vai ficar 2 vezes 2 para transformar em som radical. E a gente vai obter a raiz quarta de 10. Agora vamos à quarta propriedade. Quando a gente tiver uma multiplicação dentro de uma raiz, a gente pode separar em dois radicais. Como a gente pode observar, a gente tem a raiz, né, enésima de A que multiplica B. Isso daqui é a mesma coisa que a raiz de n de A vezes a raiz enésima de B, com A pertencente aos reais positivos, incluindo zero, B pertencente também aos reais positivos, incluindo zero, N pertencente aos naturais e N maior que 1. Então, considere as expressões. Vamos aqui a um exemplo, para vocês entenderem. A raiz quadrada de 4 que multiplica 25. Então, a gente tem a multiplicação dentro do radical, né? A gente pode separar. Isso aí é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de 25. Então, calculando, temos a raiz quadrada de 4 que multiplica 25 é igual a raiz de 100, que dá igual a 10. Se a gente multiplicar 4 por 25, dentro do radical vai ficar 100, que dá igual a 10. E se a gente fizer também de maneira separada, vai dar a mesma resposta. A raiz quadrada de 2, de 4, vezes a raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 25 é 5. Multiplicando 2 por 5 igual a 10. Comparando, temos que a raiz quadrada de 4 vezes 25 é igual à raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz quadrada de 25. Então, vamos aqui a um exemplo. Ó. A gente tem a raiz quadrada de 3 que multiplica 11. Isso aí é igual à raiz quadrada de 3 que multiplica igual à raiz quadrada de 11. O outro exemplo é a raiz cúbica de 2 que multiplica 5. Isso daí é a raiz cúbica de 2 que multiplica a raiz cúbica de 5. Independente do índice, a gente pode estar fazendo essa separação, certo? Então, aqui, ó, a gente tem a raiz sétima de 4, que multiplica x, que multiplica y. A gente tem uma multiplicação envolvendo como é que eu posso dizer? Três componentes, certo? Então, a gente vai fazer essa separação. Então, vai ficar a raiz sétima de 4 vezes a raiz sétima de x vezes a raiz sétima de y, com x e y pertencente aos reais positivos, incluindo zero. Agora a gente vai falar sobre a quinta e última propriedade, onde a gente tem uma fração dentro de um radical, certo? Como a gente pode observar, a raiz enésima de A dividido por B. Então, a gente pode também dividir isso daqui em dois radicais. Um radical no numerador e um radical no denominador. Então, como a gente pode observar, vai ficar a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B, com A pertencente aos reais positivos, incluindo zero, e B pertencente aos reais positivos, diferente aqui de zero, certo? O B não pode ser zero. Quando eu tenho um asterisco, é porque o zero fica de fora. N pertencente aos naturais e N maior do que 1. Considera as expressões a raiz quadrada de 25 dividido por 9 e a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Como a gente pode observar, a raiz quadrada de 25 sobre 9 vai ser igual a 5 sobre 3.
Assim como a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9 também é 5 sobre 3. Então, comparando, temos que a raiz quadrada de 25 sobre 9 é igual a raiz quadrada de 25 dividido pela raiz quadrada de 9. Portanto, a raiz quadrada de 3 sobre 7 é igual a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 7. A gente também pode estar fazendo essa separação independente do índice. Como a gente pode observar aqui do lado, a gente tem a raiz quinta de A dividido por 5. Então, a gente vai dividir em dois radicais, um no numerador e outro no denominador. Então, a gente vai ficar raiz quinta de A dividido pela raiz quinta de 5, com A pertencente aos reais positivos, incluindo zero. Bem, pessoal, a gente vai encerrando nossa apresentação por aqui. Vai ficar uma atividade da página 40, tá bom? Para vocês estarem realizando. Obrigado a todos.